Oi, tô gravando esse vídeo para responder uma pergunta que eu venho recebendo bastante, né, aqui no meu Instagram, sobre uma possível ação de confisco da poupança, de confisco do dinheiro no tesouro, um medo legítimo, né, tá tudo bem, toda a nossa população é traumatizada, né, com o que aconteceu lá nos planos Collor, então eu resolvi responder aqui em vídeo para dar pelo menos uns 3 argumentos aí, umas 3 explicações de cunho um pouco mais econômico, nessa tentativa de te ajudar a ficar mais tranquila ou de formar uma opinião a respeito. O primeiro ponto que eu queria trazer é que hoje o Brasil possui reservas internacionais, bastante reserva, e isso deixa o país numa posição um pouco mais tranquila em relação a emergências do que o país tinha lá na época do Collor, né? Um segundo ponto é que o país, né, isso qualquer país tem, né, e o Brasil incluso, tem a prerrogativa, ou seja, tem a possibilidade de emitir títulos de dívida para fazer ali uma arrecadação de dinheiro para o caixa, e esse caixa que poderia ser usado eventualmente para medidas, né, de segurança, de medidas de contenção dessa crise, seja um dinheiro para salvar bancos, salvar empresas de demissão ou para políticas de distribuição de renda emergencial nesse momento. Então, claro que isso aumentaria o nível de dívida do país, só que, como os juros brasileiros diminuíram nos últimos tempos, essa nova dívida criada seria num perfil muito melhor. Até dá para traçar um comparativo, né? Minhas alunas do curso Endividadas me ouvem bastante falar sobre mudar ou melhorar o perfil da dívida. Quando você tem uma dívida cara, mudar para uma dívida mais barata. Então, hoje, uma nova dívida adquirida pelo Brasil, ou seja, uma emissão de títulos para fazer essa arrecadação, né, de dinheiro para usar, né, para conter, ou para pagar resgates feitos agora, né, títulos vencendo agora, ou resgates que as pessoas venham a fazer nesse momento, o país consegue emitir novas dívidas, novos títulos e jogando para frente essa dívida, só que num patamar muito melhor do que foi décadas atrás, em que, enfim, os juros eram muito mais altos, a taxa Selic era muito mais alta. Então, o governo tem essa prerrogativa e a gente consegue imaginar que, em caso de necessidade, ele poderia fazer isso. E por fim, eu acho que talvez seja um ponto, um tópico aqui, um argumento mais realista, mais verdadeiro para esse nosso momento nessa crise aqui, é que todas as medidas tomadas até agora, é importante falar até agora, né? Eu vou até falar, estou gravando esse vídeo no dia 25 de março de 2020, às 11h12 da manhã, né? Porque eu não sei o que pode acontecer daqui 5 minutos, não sei se outras medidas em outra direção podem vir a ser tomadas, mas todas as medidas tomadas até agora para salvar a economia ou prejudicar menos a economia, não só no Brasil, mas no mundo todo, são medidas que aumentem a liquidez no mercado, ou seja, aumentem o volume de dinheiro circulando no mercado, né? Que é meio que o que a gente precisa para a economia não parar. Então, que as pessoas continuem tendo dinheiro para, enfim, fechar negócios que já estavam em andamento, para manter algum nível de consumo. Na época do Collor, a medida de confisco da poupança foi na direção exatamente oposta, foi de segurar a liquidez, congelar, né, as transações financeiras ali que estavam sendo feitas, que fazia sentido, né, até fazia sentido dentro de um contexto de hiperinflação, para dar uma segurada nos preços. Mas hoje, a necessidade para uma possível redução dos impactos da crise seria exatamente o oposto, seria aumentar. Então, tem até uma expressão, né, helicóptero de dinheiro. Então, tem muitos governos no mundo todo fazendo medidas para diminuir os juros. Aqui no Brasil já rolou e pode diminuir ainda mais. Diminuir os juros, medidas de proteção social que entregue dinheiro para as pessoas ou que aumente a concessão de crédito para as empresas que venham a passar dificuldades e tal.
Tudo isso, meio, em outras palavras, injeta dinheiro na economia. Enquanto um confisco na poupança seria o efeito contrário, na poupança, nos investimentos em geral, no tesouro, teria o efeito inverso de diminuir a liquidez, né? Diminuir o montante de dinheiro em circulação. Talvez é nesse ponto que a gente pode embasar uma tranquilidade. Por exemplo, eu estou muito tranquila quanto ao meu dinheiro investido, de que não vai haver confisco no meu dinheiro, por causa disso, porque o que realmente a economia precisa e todas as medidas até agora sendo tomadas têm sido na direção contrária, né, de aumentar o dinheiro, de dar dinheiro para as pessoas, para a economia continuar rodando, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E aí, no seu caso específico, tem bastante gente também que está me perguntando sobre: eu tenho dinheiro no banco X, será que é melhor tirar? Tenho dinheiro no banco Y, será que ele vai quebrar? O que eu sinto que pode acontecer é assim, claro, não sei se vai acontecer e a gente não sabe os reais impactos da crise, até porque ninguém sabe quanto tempo vai precisar continuar, né, a quarentena e tudo. Então, num cenário potencial de que a crise se prolongue por um tempo maior, claro que vai gerar um impacto na economia um pouco maior também. Nesse cenário, uma empresa que venha a quebrar vai deixar de pagar suas dívidas para o banco. E aí isso geraria uma potencial crise de crédito, né? Porque o negócio dos bancos é o empréstimo de dinheiro, prevendo receber aquele dinheiro de volta. E uma possível crise de crédito é um dos cenários que podem vir a acontecer. Nesse ponto, é possível sim que alguns bancos tenham dificuldades, alguns bancos passem, né, por dificuldades de crédito, e isso inclui aquelas aplicações financeiras feitas nos títulos emitidos por esses bancos. Então, um CDB desse banco, uma poupança desse banco. O Tesouro Direto, mesmo que você investiu por meio do banco, não pertence ao patrimônio do banco, está lá no Tesouro Nacional. Agora, um CDB, uma poupança, alguma coisa assim, estaria incluída nessa possível dificuldade. E é claro, você sabe que tem o FGC, que é o seguro, né? Fundo Garantidor de Crédito, que assegura o dinheiro aplicado nos bancos brasileiros. Porém, num cenário mais grave, o FGC pode levar um tempo para conseguir ressarcir o seu dinheiro, né? Para conseguir ressarcir o dinheiro que todo mundo eventualmente venha a sofrer dificuldades para pegar de volta por uma possível quebra dessa instituição. Então, o que eu sugeriria para você ficar mais tranquila seria o dinheiro que você tem na sua reserva, separar em instituições diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grosso da minha reserva de emergência está no Tesouro Selic, mas a reserva de emergência que eu uso um pouco mais, assim, com mais frequência, está na Nuconta. A reserva do meu marido está no CDB de liquidez diária do Banco Inter. E a reserva mais recente que eu fui juntando, né, até porque minhas aplicações no Tesouro Selic são mais antigas, mas mais recentemente eu senti essa necessidade de pegar os meus novos dinheiros e aumentar a minha reserva de liquidez, foram em fundos simples, que são aqueles fundos DI, que só tem Tesouro Selic dentro e cobram 0 taxa de administração, o que faz ele ficar com a mesma segurança do Tesouro Selic, né, sem aquela volatilidade, aquele sobe e desce do mercado, e mais barato porque não tem aquela taxa de custódia que o Tesouro cobra. Então, tem algumas instituições que oferecem esses tipos de fundos, que são chamados simples, que você encontra no BTG Pactual Digital, na Orama, na Pi, na Rico, na Vitrio. Então, todas essas gestoras, essas corretoras possuem. Tá bom? Nesse contexto em que a gente está precisando preservar a nossa sanidade mental, nossa calma, nossa saúde mental, se você achar que para você dormir tranquila, com mais calma em casa, seria legal, você quer deixar uma partezinha ali da sua reserva na poupança, você vai saber que rende muito pouco, né? Tá perdendo muito de lavada da inflação nesse momento, só que se isso for te deixar mais tranquila, tá tudo bem também, sabe? O importante é a gente manter a calma e eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, vem aqui embaixo. E se você quiser e puder, eu queria te convidar, né, a
entrar no desafio do tesourinho, que é um desafio que eu faço todos os anos para ensinar as pessoas a investir. Eu sei que é um momento de bastante medo das pessoas e tá tudo bem, eu super entendo. Para muita gente investir é arriscado, mas eu sempre gosto de falar que não investir é arriscado também. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre investimentos e principalmente aprender a colocar o seu dinheiro em aplicações mais seguras, que tenham liquidez, que você pode recorrer a qualquer momento, eu faço todo ano, né, o desafio do tesourinho. E eu lancei o desse ano, né, agora em março, antes, né, da crise aumentar, mas nada muda, porque a gente continua precisando aprender sobre como funciona o mercado financeiro, aprender sobre como funcionam as aplicações financeiras e como a gente pode aumentar nosso nível de segurança por meio de uma reserva. Então, se você quiser aprender junto comigo, tem o link da inscrição para o desafio, que é um desafio em que eu estimulo mesmo você a fazer o seu primeiro investimento para você dar esse primeiro passo na construção do seu patrimônio. E o link tá na minha bio aqui do Instagram, chama Desafio do Tesourinho. Você pode se inscrever, é totalmente gratuito. E se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma esse vídeo. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só comentar aqui embaixo, tá? Um beijo!